Visualizar e analisar um grande volume de dados de uma forma que revele padrões, tendências e relações que simples relatórios não conseguem. É um desafio de muitas organizações. A Neoway é a maior empresa da América Latina de Big Data Analytics para negócios e é o mais novo parceiro da Esri no Brasil, para que os usuários da plataforma ArcGIS possam potencializar seus estudos e análises, combinando o poder do Big Data Analytics e inteligência artificial com Location Intelligence. As próximas duas apresentações mostram na prática como isso pode ser aplicado no dia a dia das empresas, usando dados fornecidos pela Neoway, alimentando as aplicações da plataforma ArcGIS. Então, vamos receber Vinícius e, em seguida, o Caio. Bem-vindo. Oi, muito boa tarde. Primeiramente, quero dizer que eu estou muito feliz de estar aqui hoje. Não estou só feliz porque estou falando depois do Irã, que é gente da mesma região, então tem mesmo sotaque, já ajuda a quebrar um pouco. Ou também porque ontem foi meu aniversário, então você que está aí no chat, quiser mandar um parabéns atrasado, eu estou aceitando. E sim, eu estou muito feliz porque é um dia muito especial, porque a gente está conectado e está conversando sobre aquilo que a gente gosta de fazer. Quem trabalha com geoprocessamento, quem trabalha com ArcGIS, quem trabalha com geotecnologias, gosta muito do que faz, tem paixão, tem prazer por isso. E eu me sinto muito honrado, e é um prazer muito grande trazer novidades para vocês e conversar nesse dia tão especial que é o EUESRI, e nesse tema de hoje que é o ArcGIS Online e os novos User Types. Vamos focar bastante no WebGIS e nos benefícios do WebGIS. Então, não é desse ano já, é do ano passado que nós lançamos os novos User Types para acessar o ArcGIS Online. Então, nós temos aqui todos esses usuários que vão possibilitar aumentar o acesso ao WebGIS. Então, nós evoluímos, nós expandimos. Antes nós tínhamos 2 usuários, agora nós temos 6. Eu tenho usuário apenas para visualizar a informação, eu tenho usuário com privilégio de fazer edição da informação, usuário com privilégio de criar informações, fazer mapeamentos e executar análises. Tudo isso num conceito SaaS, num conceito do ArcGIS Online, num conceito de WebGIS. Então, eu vou passar a empoderar mais as pessoas da minha organização. Porque nós que trabalhamos com geoprocessamento, a gente sabe a dor que é trabalhar muito tempo fazendo um mapa, executando uma análise e terminar num simples arquivo que não vai ser consumido da maneira correta, qual é a finalidade que vai ter, como as pessoas vão consumir essa informação. Então, a gente viu vários exemplos, vários projetos, pessoas aqui que estão dando muito certo, muitas empresas, muitas prefeituras, mas eu quero dizer que isso, além de ser muito acessível para eles e ter sido um grande sucesso para eles, é muito acessível para você que está nos assistindo. Basta apenas um usuário do ArcGIS Online que você vai conseguir fazer coisas incríveis, e é isso que eu vou mostrar para vocês agora, nesse conceito de WebGIS. Então, não mais eu trabalhando no desktop isolado, e sim eu compartilhando essa informação com todos que eu quero que tenham acesso e que se engajem com a minha ferramenta. Então, se eu estou criando uma informação, agora eu tenho um usuário que apenas visualiza essa informação. E aqui a gente consegue mesclar um combo de privilégios de acesso, de funcionalidades, de usabilidades e também de apps que já vêm disponíveis para cada tipo de usuário. O meu usuário Viewer apenas visualiza as informações, interage com as informações. Tem o meu usuário Editor, que ele consegue receber uma informação que já foi criada e editar todos esses dados. Tem o usuário Field Worker, que ele vai conseguir trabalhar com essa edição de dados, mas trabalhar com a edição dos dados em campo, já usando as apps de campo. Tem o usuário Creator, que vai conseguir fazer a criação de apps, publicar uma análise, fazer um mapeamento. Tem o usuário do Insights, que é específico para trabalhar com Insights, que é uma aplicação de BI, que inclusive meu amigo Caio Ribold, dando sequência aqui na minha apresentação, vai executar os mesmos dados da Neoway usando o Insights. E tem o usuário GIS Professional, que é um novo modelo da gente licenciar o ArcGIS Pro, que tem sido tão mostrado aqui, foi brilhantemente apresentado pelo Carlos Eduardo mais cedo, pelo Cadu, e que eu vou ter acesso ao Pro. Eu ainda posso adquirir o ArcGIS Desktop, em que vem o ArcMap mais o ArcGIS Pro, mas se eu quiser trabalhar já no modelo SaaS, licenciado por um usuário do ArcGIS Online, trabalhando conectado com a nuvem Esri, eu já posso adquirir o GIS Professional e ele vai receber apenas o ArcGIS Pro e trabalhar já totalmente conectado nesse conceito de WebGIS.
Então, para eu mostrar na prática como que seria um fluxo de trabalho de você que está assistindo aí em casa, em todos os confins do Brasil e até mesmo do exterior, que a gente teve relatos de pessoas da Europa conectadas, do restante da América Latina, como que você faz um fluxo de trabalho completo, do início ao fim, usando o poder do AppGIS e usando os diferentes níveis de acesso e os diferentes níveis de usuário. Então, eu convido vocês aqui. Só um momento, voltou meu mouse. Então, esse daqui, ArcGIS Pro, que vocês já foram apresentados mais cedo, e esse é o cenário que a maioria dos projetos começa. Então, o usuário GIS Professional, que é o usuário que trabalha com geoprocessamento, que trabalha com análises, que é o especialista, ele vai usar essa ferramenta para trabalhar os dados. Então, no caso, eu tenho um exemplo aqui que foi retirado do Big Data da Neoway, são dados de saúde, e eu vou importar para vocês essas informações. Nós tínhamos essas informações, a princípio, nos foram disponibilizadas no formato de planilha, tinha outros diversos formatos que a Neoway pode disponibilizar, mas como é a realidade da maioria de vocês, ou vai trabalhar com o famigerado shapefile, né, ou então com uma planilha, aqui eu escolhi o tema planilha e eu transformei isso daqui num geodatabase. Então, tenho aqui vários segmentos do mercado de saúde, como clínicas, como farmácias, como hospitais e laboratórios, mas pode ser absolutamente qualquer exemplo que se aplique com o que você trabalha. Então, eu tinha lá uma relação tabular, e simplesmente aqui importando no ArcGIS Pro, já logado aqui em cima, como vocês podem ver, com o meu usuário GIS Professional, eu já trago à luz aqui todas essas informações da Neoway e já posso fazer uma série de análises, entender padrões, entender correlacionamentos, fazer análises estatísticas de machine learning e etc. E é justamente aqui que eu vou interagir e ver todos os meus atributos, aquilo que eu trouxe do meu dado tabular, quais são as informações que eu tenho. E esse é o ambiente perfeito para o GIS Professional, para o especialista GIS trabalhar. E eu posso também enriquecer as minhas análises com dados do próprio ArcGIS. A gente vem falando já há um bom tempo do Living Atlas, foi comentado, e eu reforço o pedido para que vocês conheçam o Living Atlas, testem. Ele é um portal sensacional que contém dados do mundo todo, dados geográficos, uma verdadeira biblioteca que vai enriquecer e muito as suas análises. E já totalmente conectado nesse conceito aqui, o AppGIS, eu simplesmente venho aqui no adicionar dados, que é onde eu puxei aqui essa mesma planilha, e conecto ao Living Atlas. Nesse meu exemplo, eu tenho aqui vários pontos, né, e eu quero entender, no estado de São Paulo, exatamente em qual município eles estão localizados. Aqui eu já tenho a visualização dos pontos plotados no Basemap, mas eu quero ter uma noção do município e conseguir tirar métricas desses dados. Então, eu posso puxar aqui no Living Atlas dados de São Paulo. Ele vai fazer uma busca aqui em toda a biblioteca da Esri e trouxe aqui algumas informações, como, por exemplo, mesorregiões do estado de São Paulo, municípios do estado de São Paulo ou o próprio estado de São Paulo. Então, eu vou puxar aqui o município do estado de São Paulo diretamente aqui da minha nuvem geoespacial, do meu Living Atlas. E eu quero chamar a atenção para um negócio muito importante que a gente vai fazer aqui. Hoje em dia, nesse conceito do AppGIS, no que a gente fala estado da arte de geoprocessamento, de geotecnologias, a gente sempre fala no conceito de serviços. Então, é a mesma coisa, se eu quiser ouvir uma música hoje, eu for lá e pedir um CD. Não faz mais sentido eu pegar uma mídia. Então, não faz mais sentido, no dia de hoje, em 2019, a gente continuar trocando shapefiles e pegando mídias externas, um HD externo, pegar um pendrive. Então, o que eu fiz aqui? Eu eliminei essa etapa de fazer o download do arquivo, salvar no meu pendrive, depois puxar esse dado, por exemplo, tratar o dado, fazer um recorte, fazer um select, trazer aqui a informação. Via serviço, armazenado na nuvem, já trouxe aqui de maneira muito simples, em poucos cliques, e ele já fez aqui toda a população, já povoou todo o mapa com os municípios do estado de São Paulo, mantendo aqui a relação com os dados da Neoway. Então, se eu quiser entender um padrão, e agora, se vocês me permitem, eu vou dar um zoom na minha cidade, porque é muito raro ela aparecer no mapa. Então, esse é um dos poucos momentos que eu vou colocar aqui a singela Santa Gertrudes em evidência. Então, eu quero usar uma ferramenta de geoprocessamento para trazer mais informações ainda. Vou lá nas famosas ArcToolbox, que vocês conhecem, e aqui tenho todas as ferramentas do meu ArcMap, tem disponível no Pro, e particularmente uma que eu gosto muito é o Business Analyst. Então, eu vou clicar aqui no Business Analyst e vou trazer mais dados demográficos para cruzar com essa informação que eu tenho aqui da Neoway. Então, aqui eu já tenho uma disposição de
de clínicas, de farmácias, de hospitais, de laboratórios, mas eu quero cruzar isso com dados demográficos que eu tenho aqui na minha base. Eu quero entender como que está a relação da população por hospitais, como que está sendo essa relação de oferta-demanda. Eu faço parte de uma empresa de expansão, eu quero saber se tem mercado para eu abrir uma nova clínica, se tem mercado para abrir uma nova farmácia, se faz sentido, se não faz sentido. Em Santa Gertrudes, dificilmente vai fazer sentido eu expandir pelo tamanho, já está super populado aqui, mas vamos tentar. Eu vou criar aqui um report. De maneira muito simples, eu vou chamar aqui a minha ferramenta do Business Analyst e vou fazer um recorte do que eu quero observar. Eu seleciono aqui a camada que eu vou trabalhar, faço a seleção no caso de um polígono, posso selecionar a layer, posso selecionar o município como um todo, mas eu vou desenhar aqui um polígono contemplando uma parte aqui da cidade, termino e aí eu crio um report. Aperto aqui meu botão Run, e ele vai executar para a gente já essa análise. Então, dos dados que eu trouxe da Neoway, eu já consigo cruzar e entender naquele polígono que eu tracei qual que é a população. No caso aqui, 14 mil habitantes eu tenho. Qual que é o total da população masculina, feminina, nível educacional, poder de compra, gastos com comida e bebida, gastos com bebida alcoólica, enfim, tem uma série de variáveis muito rica para vocês utilizarem. E no meu caso aqui, eu poderia prosseguir as análises usando muito essa variável, que é gastos com produtos médicos, por exemplo. E aqui eu posso fazer uma série de cruzamentos, análises, projeções, entender se faria sentido eu abrir uma nova rede, uma nova farmácia ou não, por exemplo, ou cruzar com os dados de saúde pública também para ver como está a questão oferta-demanda. Muito bem. Meu usuário GIS Professional está aqui trabalhando, fazendo as análises, entendendo os padrões, decifrando as tendências, mas ele quer compartilhar essa informação com mais pessoas na empresa, na prefeitura, na organização. A gente não pode mais ficar mandando um print do mapa por e-mail, salvar um PDF e mandar. A gente consegue publicar isso na nuvem como um serviço e qualquer pessoa vai conseguir acessar o dado, já interagir com o dado, aplicar um filtro e entender exatamente aquilo que a gente está visualizando. Então, é muito simples eu compartilhar um mapa no ArcGIS Pro. Eu venho na aba Share e compartilho um Web Map. Ele vai abrir aqui no meu canto esquerdo as descrições, eu preencho o nome do meu mapa, coloco os detalhes, preencho aqui as tags para ele ser encontrado, escolho com quem eu quero compartilhar, se é um dado público, se é um dado que só eu vou ter acesso, ou se é um dado que todos terão acesso. E uma vez publicado, esse mapa já fica aqui disponível na nuvem. Então, aquele mesmo dado que eu estava trabalhando no ArcGIS Pro, eu já publiquei, ele está aqui agora no meu ArcGIS Online, no meu Map Viewer. E uma vez que ele está aqui e que eu fiz esse fluxo de trabalho, ele já está disponível para qualquer pessoa, em qualquer lugar, em qualquer dispositivo. Então, sem qualquer tipo de programação, sem qualquer tipo de interação, na maior simplicidade do mundo, eu já posso levar esse dado a campo, editar uma feature em campo, editar um atributo em campo, não preciso mais esperar a pessoa voltar para o escritório, para passar os dados, para ir lá na minha tabela de atributos, imputar. Tudo isso daqui é real time, tudo isso em tempo real, sem fazer qualquer tipo de programação ou trabalho de grandes integrações. Ele já está publicado, ele já atualiza a minha base em tempo real, se eu for fazer um trabalho de campo, que pode ser algo bem corriqueiro. Imagina que eu tenho pessoas que vão fazer um trabalho de campo para aferir como que está a qualidade do nível de atendimento dos hospitais. Então, eu posso criar um aplicativo com o meu usuário Creator, eu crio uma pesquisa no Survey 123, de maneira muito fácil. Esse daqui é um template do Survey, a gente já viu alguns exemplos daqui dele pronto, mas para quem ainda nunca viu, esse seria um esqueleto em que eu simplesmente faço um drag and drop. Eu arrasto as opções que eu quero e vou criando a minha pesquisa. Como, por exemplo, texto de única linha, múltipla escolha. Eu escolho as opções, arrasto e aqui eu crio uma pesquisa. E essa pesquisa vai ser respondida em campo pelos meus usuários Field Worker, que não precisa ter acesso ao Pro, não precisa ter acesso às outras aplicações. Ele vai trabalhar com as apps de campo, fazendo essa pesquisa, em que contempla a data, o nome, o local de atendimento, e para avaliar a qualidade do último atendimento que ele teve, numa pesquisa de satisfação, por exemplo. Então, nesse momento, já que eu estou falando tanto, prometendo real-time, facilidade, queria convidar a todos a acessarem esse QR Code ou esse link. Então, você que está em casa, por gentileza, vamos colaborar, todo mundo aqui comigo. Você pode acessar esse QR Code, ou se você não tiver um QR Code Reader, você pode digitar aqui esse site.
https://arcg.is/0dias com Z, Dias, homenagem ao meu amigo Fernando Dias, que já apresentou em muitos EOESR, e um T maiúsculo no final, arcg.is/0diast. Então, essa mesma pesquisa que eu criei, vocês já vão ter na palma das mãos para responderem, e agradeço a todo mundo aí que estiver respondendo. É bem fácil, são poucas perguntas. Aí, em termos da localização, pode ser a localização que vocês estão agora, a cidade que vocês nasceram, ou então, de repente, o último lugar que vocês foram ao médico. E aí eu vou começar a receber essas perguntas e já vou mostrar o resultado delas aqui em tempo real em breve. Então, se você puder mudar para mim, por gentileza, para o tablet. Enquanto a gente recebe as respostas. Eu vou espelhar aqui a minha tela. Legal. Então, vamos supor que, enquanto tem o meu usuário coletando as informações em campo, fazendo a pesquisa de satisfação, ele detectou que algum hospital que tinha lá na base, que ele fez a geolocalização, que ele fez a geocodificação, na verdade, caiu mais na esquina, mas, na verdade, ele está mais no centro da rua. Ou então, que abriu uma clínica nova ontem, que na minha base não tinha, eu já posso atualizar em loco, eu posso atualizar naquele momento e posso usar a app Collector for ArcGIS. No caso aqui, já é a nova versão, carinhosamente chamada de Collector Aurora, em que ele já pegou aqui minha localização em tempo real, próximo aqui à Avenida das Nações Unidas. Vou dar um zoom para ficar melhor a resolução. E ele já viu que tem um daqueles pontos de interesse aqui próximo a mim. Então, se eu clicar, ele já trouxe aquele dado da Nelway, que estava originalmente numa planilha, que eu trabalhei no meu Pro, publiquei no Arcs Online e estou consumindo aqui no meu tablet. Tudo isso daqui ao vivo. Então, cliquei aqui no meu ponto. Ele traz várias informações desse ponto, e se eu clicar aqui no item, ele vai trazer o ID, o CNPJ, no caso, qual que é a atividade, o endereço, a latitude, a longitude, e eu posso fazer as devidas edições. Eu posso editar essa informação aqui. De repente, se ele tiver localizado erroneamente, eu posso posicionar qual seria a real localização dele. Eu posso inserir mais informações, editar atributos, posso cadastrar um novo ponto, que a gente chama de POI muitas vezes, e aí eu faço essa edição de maneira muito fácil, muito simples, em campo. E para você que trabalha com GPS de precisão, com essa aplicação aqui, com o Collector, eu posso conectar a um GNSS externo. Então, você trabalha com RTK, via Bluetooth você conecta e faz as coletas já no seu Collector, ou seja, está coletando seus atributos que você tem que descarregar o equipamento para depois puxar para o seu GIS, você já faz isso automaticamente. Está conectado com o seu GPS externo, já coleta os atributos, você já está vendo isso em tempo real no Arcs Online. Não precisa esperar a equipe voltar a campo, descarregar o dado, passar a informação. Então, eu vou pedir a gentileza para voltar aqui para a minha tela. E agora é a hora da verdade. Muito obrigado. 145 pessoas já responderam nesses poucos minutos. A gente consegue ver aqui o pico do horário das respostas, quantas pessoas responderam, no caso, usuários anônimos, se entrou algum usuário que estava logado. Eu posso vir aqui no analisar e eu vejo uma média das respostas, o nome. Olha, o nome que está em destaque aqui, Dorival. Não é nada armado, eu garanto. Vitor, Rafael, Irã, Guilherme, enfim. Ele traz em destaque o nome de algumas pessoas. 9 pessoas chamadas Dorival responderam. Né? Um verdadeiro boom do nome Dorival. Pessoal avaliando a qualidade de atendimento, ruim, apenas 4, regular 23, a surpresa bom, 125 responderam que foram bem atendidos na última vez que foram ao hospital. E aqui eu posso também olhar os dados de uma outra maneira, de uma maneira mais didática ainda, em que eu consigo ver a localização. Olha só, o pessoal respondendo na África, no Chile, até aqui aproximadamente o Ushuaia, que é aí na Argentina. E aqui eu consigo ver exatamente as pessoas que responderam, o que ela respondeu e como está distribuído espacialmente aqui as respostas. Particularmente me deixa muito orgulhoso, é fantástico a simplicidade com que a gente cria isso aqui em minutos, o famoso sistema de engajamento. Criei uma pesquisa, em 2 minutos já publiquei o link com o QR Code, vocês responderam, já estou tendo isso daqui ao vivo e a cores. E para finalizar a reta final aqui da minha apresentação, vamos supor que eu quero dar uma visão gerencial para o meu gestor.
eu tenho aqui já um resumo das informações, mas eu posso construir uma aplicação com o meu usuário creator, através do Web App Builder, que foi comentado anteriormente, que é uma app que eu consigo construir uma aplicação sem necessariamente ser um programador. Então, a partir dessa tela aqui do Works Online, eu vou no botão compartilhar e crio uma app. Da mesma maneira que eu tinha no Survey, que eu vou arrastando os botões, eu tenho no Web App Builder, eu vou arrastando os widgets, vou arrastando as ferramentas e crio a minha app. No caso aqui, eu criei uma app que ela traz um resumo de todas as informações que eu tenho. Uma outra maneira de eu ter uma visão dessa é com o Operations Dashboard, que novamente aí o Reboot vai apresentar em sequência. Mas com esse aplicativo gerencial, eu posso selecionar aqui uma ferramenta de exibição, ou em inglês que ela se chama Greening, e eu escolho aqui o recorte que eu quero fazer. Se eu quero buscar por um local, se eu quero desenhar, se eu quero subir um shape ou inserir uma coordenada. No caso, eu quero desenhar um local, eu vou desenhar um polígono, ele vai trazer um resumo de tudo que eu tenho ali. Já num cenário web, eu posso fazer isso aqui de maneira parecida, né? Eu fiz isso no Pro há pouco tempo. Mas aqui eu estou fazendo na web, com o gestor, com o usuário viewer. Não precisa ser um profissional. Fiz aqui o polígono que eu tenho interesse, clico aqui, relatório, e ele já vai trazer um raio-x de tudo que está contemplado aqui dentro. Como, por exemplo, ele pegou que tem 2 laboratórios, tenho 619 infraestruturas, 32 hospitais, 207 farmácias, 308 clínicas, e nesse desenho que eu fiz rápido, eu acabei pegando 2 municípios. Peguei São José dos Campos e peguei Jacareí também. E essa aplicação é incrível, desse resumo, desse relatório, que ela pode ser aplicada para muitas coisas. Imagine para um licenciamento ambiental, que eu tenho todas as layers aqui do meio ambiente, por exemplo, recursos hídricos, tipo de solo. Quero fazer um estudo de onde eu vou abrir um empreendimento. Se eu já tiver todas essas layers carregadas, eu simplesmente posiciono aqui meu empreendimento, ele já traz aqui um raio-x com tudo que eu tenho ali, para eu saber se eu posso ou não licenciar, uso do solo, etc. Então, essa ferramenta aqui, ela é simplesmente fantástica. E agora, se puder retornar para o meu iPad, por gentileza. Ótimo. As pessoas, muitas vezes, vão ter que voltar a campo. Não necessariamente o meu usuário que usou o Collector, que usou o Survey para fazer uma edição, que é um usuário que já conhece um pouco mais aí de geografia, mas alguém que precisa saber simplesmente se localizar, pegar os atributos de um ponto de venda, marcar ali os clientes que ele já visitou, marcar como está a qualidade do hospital. Eu posso usar uma nova aplicação que se chama ArcGIS Earth, que eu convido todos a vocês a conhecerem também. Então, com um simples usuário viewer aqui, eu consigo carregar aqui o meu ArcGIS Earth e já consigo puxar aqui, logado com o meu ArcGIS Online, todas aquelas informações que começaram lá atrás com o meu GIS Professional no desktop. Então, posso interagir aqui de maneira bem fácil e prática com o meu ArcGIS Earth. E aqui tem uma série de ferramentas bem interessantes que eu posso acrescentar uma foto, posso colocar um comentário, posso fazer um desenho, posso ver linha divisada, porque ele já tem dados bem legais de relevo. Se eu colocar um ponto, eu consigo ver o quão eu consigo enxergar a partir daquele ponto ou não. E aí eu consigo me orientar e trabalhar de maneira bem legal com todos os dados que estão vindo lá do meu escritório. Então, reparem que eu estou desde o começo fechando um ciclo, né, para a informação fazer sentido, para a informação estar disponível para todos, e não terminar num PDF, por exemplo, que alguém vai visualizar. Então, com o poder do WebGIS, do SAS, no caso do Works Online, eu consigo democratizar o acesso à informação e trazer mais vida a esses dados aqui. E, por fim, por que não, eu tentar ver o que os outros não conseguem, see what others can't. Parei lá na Avenida Paulista, quero saber quantas farmácias eu tenho. Eu posso usar o Earth? Eu posso, mas eu também posso criar uma aplicação de realidade aumentada, e aqui eu me oriento e vou ver na rua onde que estão aqui as farmácias, onde estão os meus hospitais, e aqui ele vai mostrar para mim que tem um pouco de azar, estão todos orientados para o outro lado, mas aqui atrás, por exemplo, eu pegou um aqui, show, ali no Caio. Então, se eu clico aqui, ele mostra para mim o que é, do que se trata e a distância que eu estou. Ele já mostra aqui, que era aquele ponto ali, provavelmente, que a gente estava vendo, que eu editei no Collector. Ele já mostra a distância que eu estou, ele mostra o azimuth que eu estou, e aqui ele pode calcular, inclusive posso chamar uma outra app para calcular uma rota até o local. E aí sim, vou pegar aqui. E aí sim, a partir desse momento, eu estou levando
hoje isso para outro patamar nas organizações. Estou quebrando uma barreira departamental e democratizando o acesso para que todos se façam valer desse trabalho incrível que vocês fazem todos os dias. Muito obrigado.